Então, boa noite a todos, é um prazer enorme tê-los conosco. Eu queria inicialmente apresentar, para quem não conhece, o Cristiano Virgius, que é o CEO da Faculty. O Cristiano é brasileiro, embora tenha esse sobrenome alemão, ele é brasileiro, engenheiro mecânico, formado na Universidade Federal de Santa Catarina, e empreendedor no contexto da indústria 4.0 e da internet das coisas, o IoT, com vasta experiência no ambiente de manufatura em mundo afora, ajudando empresas a entender melhor, né, as suas métricas e serem mais eficientes com soluções modernas de software e analytics. Cristiano, é um prazer enorme ter você novamente conosco. Muito obrigada. Se você quiser adicionar mais alguma coisa a essa apresentação, por favor, fique à vontade. Boa noite, Assunta. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Queria agradecer, em nome da PKIoT, a oportunidade de compartilhar um pouco do que a gente enxerga e aprender junto, né? Sempre é uma meta nossa. Então, obrigado ao Instituto de Embalagens, obrigado, Assunta, aí, por fazer isso, por criar esses eventos de multiplicação de conhecimento. E a biografia ali, eu acho que só falta que eu sou pai da Ingrid e da Sara, então, se elas estiverem me assistindo aí, ou se um dia assistirem, que eu não tenha esquecido disso. Obrigado, vamos em frente, para ver se a gente conversa um pouco sobre digitalização das fábricas hoje e os desafios que aparecem no caminho. Eu estava comentando, né, Cristiano, logo no comecinho, que é muito bom e muito importante trazer, né, os assuntos aqui para o Instituto que estão mobilizando, de certa forma, a atenção das pessoas, as curiosidades, né? Porque é uma oportunidade, quando a pessoa tem a curiosidade, da gente entregar aquela informação, né? E se fala muito hoje de inteligência artificial, do chat GPT, e como que vai ser isso, se isso vai chegar em embalagem, o que existe em embalagem, e as pessoas um pouco confundem algumas tecnologias de QR Code, de inteligência artificial, de realidade aumentada, digitalização. Eu falei, calma, que a gente vai conversar um pouco, né, ao vivo e explicar para vocês, né? Bom, primeira pergunta, né, Cristiano, é assim, como você vê hoje a importância de investir numa cultura digital para ter sucesso na digitalização na indústria de embalagens, porque o nosso público é embalageiro, tá? Então, é para esse público. Perfeito. Eu gosto de pensar da maneira inversa, assim, assunto. Como que é possível se criar... Porque a indústria de embalagem em geral, as empresas da indústria de embalagem são empresas longevas. Elas não ficam... Não existe uma rotatividade muito grande, são empresas que ficam no mercado por muitos e muitos anos. A gente vê a indústria de embalagem metálica, que a gente estava mencionando agora, são empresas centenárias, muitas vezes. Sim. E como que a gente consegue imaginar uma indústria que é longeva sem digitalização? Porque a gente fala, ok, me convence que é importante. Eu quase digo, tenta me convencer que não é importante. Porque é quase como um profissional chegando no mercado de trabalho, ou já no mercado de trabalho, que não consegue usar uma ferramenta digital e achar que ele consegue performar. Lógico, existem vários profissionais valiosíssimos no mercado de trabalho que não usam, mas, poxa, se eu quiser estar ainda nos próximos 10, 20 anos no mercado de trabalho, a digitalização não é uma opção, né? Aí existem camadas diferentes, né? Mas a digitalização, ela é como diferencial competitivo, e até um ponto que eu gosto muito de olhar no processo de digitalização, que na minha opinião ele é esquecido muitas vezes, que é a importância, porque
Vários estudos mostram, e principalmente nesse processo de reindustrialização dos Estados Unidos e do Ocidente em geral, né, com a guerra comercial com China, existe e no Brasil já ouvi isso de muitos diretores industriais, CEOs, da dificuldade de se conseguir gente para trabalhar nas fábricas, de conseguir gente para trabalhar no ambiente fabril. É um desafio muito grande. As pessoas não... né? Poxa, é duro, é um trabalho difícil, é um trabalho que requer conhecimento técnico e que poxa, pontual. O turno não começa às 7, mais ou menos 7h30. O turno começa às 7h30 em ponto, né? Então existe ou 7, mas tem sempre em ponto. Então é um trabalho... E existe uma dificuldade muito grande de se conseguir mão de obra. Todas as empresas hoje relatam isso como um grande desafio da indústria em geral, e na indústria de embalagem não é diferente. E a digitalização, na minha opinião, tem um papel crucial na atração e retenção de pessoas para a indústria. Porque alguém que chega num ambiente de trabalho e olha aquele ambiente que podia ser igual 50 anos atrás, ele fala assim, nossa, mas como que eu vou contar para minha família que eu trabalho num lugar assim? Eu peço Uber com 2 cliques aqui, por que eu chego no meu local de trabalho e eu não tenho a mínima quantidade de informação necessária para conseguir fazer bem o meu trabalho, né? Então, isso aconteceu muito rápido, nos últimos 10 anos, em que todo mundo passou a carregar um negócio assim no bolso, né? Essa tensão ficou muito grande. Então, poxa, eu chego em casa, eu estou totalmente digitalizado, porque não existe hoje um operador de máquina que não tenha um celular. Concorda comigo? Todos têm. Então, gerou uma tensão muito grande. Falar assim, poxa, por que em casa eu tenho e aqui eu não tenho nada que me ajuda? Por que aqui eu olho, eu tiro o celular do bolso e me comunico fácil e me... Então, acho que esse é um ponto bastante forte, bastante relevante, que muitas vezes é esquecido. Porque todos os outros ganhos de eficiência e tudo mais, eles são mais óbvios, né? Então, poxa, eu tomar decisões mais rápido. Imagina, a gente fala muito de relatórios de turno, de relatórios de produção. Ontem não foi um bom dia. Tá. Eu ainda não consegui... Durante o dia, né, que você saber. Eu ainda não consigo mudar ontem, né? Então tem essas camadas de aumento de eficiência, via de regra. Aumenta a eficiência, melhora a comunicação, então a comunicação entre as pessoas, você democratiza a informação, né? A digitalização permite essas coisas, e melhora o ambiente de trabalho como um todo. Perfeito. O sucesso do processo, né, da digitalização é fundamental, mas o que eu vejo muito na cabeça de empresários também é a preocupação com segurança dos dados para toda essa... Como isso é feito, como isso pode ser feito de maneira segura? Perfeito. A gente vê que isso está evoluindo muito, assim. Então, a gente está no mercado agora há 7 anos, aproximadamente. No começo, falar de nuvem já era um tabu. Como assim nuvem? Como assim? Nossa, mas meus dados vão ficar na nuvem? Onde que está a nuvem? E isso mudou muito, né? Então, hoje a aceitação da nuvem, hoje as pessoas entenderam que o Google tem um sistema de proteção de dados, Google, Amazon, Microsoft, muito melhor do que o meu, por melhor que ele seja, que o meu diretor de TI consegue colocar no meu servidor. Então, o que a gente mais vê de ataques cibernéticos e tudo mais, os mais bem-sucedidos são aqueles que vão dentro da infraestrutura interna do cliente. Então, essa fase a gente já... Então, como cuidar? Eu diria que a primeira coisa é ir para a nuvem. Você entender que a nuvem ela tem várias camadas. O Google, a AWS, a Microsoft, eles não permitem. Existe um exército ali cuidando para que aquele sistema não seja acessado. Então, a primeira coisa é garantir que os dados estão... a velha história. Eu tenho... Se amanhã eu recebo 5 milhões de dólares, onde que ele está mais seguro, né? Embaixo do meu colchão, porque eu vou trancar minha casa e está tudo seguro e ninguém vai mexer, ou no banco, ou no Bradesco, Itaú, ou, né? Existe risco de estar no Bradesco, Itaú. Então, a primeira coisa é considerar a nuvem, né? Que eu acho que já é um movimento que já vem acontecendo, existe menos tabu em relação a isso.
E hoje já existe, e o legal, além da segurança ser melhor, é que você tem acesso a várias outras coisas que você não tem acesso quando seus dados estão on-premise, né? A gente tem as duas camadas aí e a outra é sempre estar ligado em boas práticas de empresas que trabalham com isso direto. Então, a gente vê muito, a gente estava conversando sobre isso antes de começar, né, assunto de empresas que ainda decidem fazer tudo dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, que é muito bom, né? A gente vê no processo de digitalização, um dos fatores de sucesso é ter alguém dentro de casa que seja dono, mas trabalhando com alguém que já fez aquilo 20, 50 vezes, que já sofreu com vários tipos de desafios, de dificuldades, e conseguem trazer esse know-how para garantir a proteção da informação, né? Então, eu acredito que indo por esse caminho, de trabalhando com uma infraestrutura de nuvem e estando alinhado com boas práticas e bons parceiros para cuidar dessa informação, acredito que aí está bem encaminhado. A gente, nessa questão de nuvem, teve um caso muito emblemático de um cliente nosso no Canadá, que todo o sistema dele caiu, menos o nosso, porque o nosso era o único que estava na nuvem. Era o único que estava, eles sofreram um ataque cibernético, ficaram 3 dias fora, com pedido de resgate e tudo mais, porque entraram no servidor, e é super triste, super duro, né? Mas em que a gente conseguiu manter o serviço porque a gente estava protegido pela guarda do Google, né? Tá certo. Acho que isso é um bom. Uhum. Cristiano, a indústria de embalagens, né, tem máquinas e equipamentos prontos para o processo de digitalização na sua grande maioria, porque, como você falou, são processos discretos e tal. Você entende desta forma ou não? E diante disso, né, por que está demorando, né, para a indústria de embalagens aderir fortemente? Eu tenho uma visão um pouco distinta dessa afirmação, Assunta, pelo seguinte aspecto, assim, e quando a gente entrou no mercado propondo visualização de dados em tempo real, então, para a indústria, até talvez aproveitando o gancho aí, não como jabá, mas como contexto. Então, como que a Pega IoT ajuda empresas, né? A gente começou muito forte na indústria de embalagem, hoje a gente abriu o escopo para empresas de outros ramos também, mas embalagem continua sendo um ramo bastante forte da Pega IoT, em que a gente ajuda a coletar informações em tempo real de fábricas para dar visibilidade para todas as camadas da empresa. Né? A gente hoje evoluiu, além disso, a gente também presta serviço de digitalização de fábricas. Então, independente do desafio de digitalização, seja integração de sistemas, seja buscar dados de ERP, seja implantar inteligência artificial para base de conhecimento. Então, a gente faz isso. Então, a gente tem uma solução nossa de coleta de dados e a gente também ajuda na digitalização de indústrias. Né? E quando a gente começou, a ideia inicial era ajudar fabricantes de equipamentos a oferecerem uma solução própria, porque a gente via, eu venho do ramo de fabricante de equipamentos, a gente via que ninguém estava pronto. Eu sabia como é que qualquer estudante de engenharia mecatrônica conseguia criar já 7 anos atrás um aparelhinho, um Wi-Fi que cabe na palma da mão, que consegue ler e logar informações em tempo real sobre temperatura, umidade e pressão, e não vai gastar $50 para fazer isso, para criar esse device. E eu me perguntava assim, poxa, mas por que essas máquinas que custam $1 milhão, $500 mil, $2 milhões, às vezes $10 milhões numa linha de produção, como que eu não sei? Como que eu não consigo tirar o celular do bolso e saber como que essa linha está rodando? Né? Isso 7 anos atrás. E o que eu vi foi que muitas delas, sim, tentaram
ir nesse caminho de dar essa informação, mas de maneira muito egoísta. De falar assim, não, eu cuido das minhas máquinas aqui. Sim, você compra uma máquina minha, eu vou te dar toda a informação que você tem, que você precisa dela, né? Vou te dar toda. O problema dessa lógica de negócio é que do lado da máquina A tem outra máquina B, do fabricante B, e que não é compatível com o mesmo sistema, e que eu não quero usar dois sistemas. Para mim não interessa olhar se a máquina A está... Entro numa plataforma, faço login, olho como que a máquina A está rodando. Depois entro na máquina B e vejo como que ela está rodando. Então, eles... Como? Não parece razoável, né? Parece razoável. Então, a indústria... então, onde que essa estratégia funcionou? Em ramos da indústria e da indústria de embalagem, onde, via de regra, as fábricas são entregues turnkey para o transformador, né? Então, a indústria de filmes é muito forte, de extrusão de filmes é bastante assim, que eu compro de um fabricante de máquina, ele já me monta até o galpão, ele me entrega turnkey, entrega com as 4 linhas de produção, investimento. Aí faz muito sentido. Aí faz sentido, né? Qual foi a SACMI? Eu vi que eles tinham um sistema bastante interessante, italiana, né? São grandes fabricantes de tampas plásticas e tudo mais, por compressão, que eles também fazem... Agora. Como? A SACMI ficou gigante. Isso. Eles fazem fusões e compraram o Carlo Montanari. É um grupo italiano muito grande, agora eu não me lembro o nome do grupo italiano, Coesia, eu acho que é. Não, são distintos. O Coesia é um, ok. O SACMI é outro. Ok. Mas eles também... Mas, enfim, não vou me lembrar. E eles, por exemplo, desenvolveram um sistema de digitalização de fábrica e tudo mais, que faz bastante sentido, porque existem vários clientes no mundo que só usam SACMI. De A a Z, eles são SACMI, eles verticalizaram a fábrica inteira. Mas não é a realidade de 90% dos fabricantes, né? Das fábricas, em que ele compra hoje do fabricante A, linhas de produção que são compostas de vários fabricantes de máquina. Isso também, na mesma linha de produção, eu tenho vários fabricantes de linhas que não se conversam. Então, eu acho que a indústria... isso leva tempo, muitas vezes, mas a indústria, em geral, ela tentou abraçar e se apropriar disso para ela, de um jeito muito, não, é meu, eu não vou me plugar em ninguém, não vou abrir meus dados, porque senão eu perco uma oportunidade e vou... Então, eu acredito que quem foi bem sucedido no processo de digitalização, como fabricante de máquina, foram aquelas OEMs, né, os fabricantes de equipamento, que viram na fácil digitalização dos seus equipamentos uma vantagem competitiva de venda de máquina. Então, eles entenderam exato, tá aqui, eu dou uma API, né, em software a gente fala muito de API, que é, eu dou um conector fácil para você vir aqui se plugar. Então, e vou ajudar vocês. Então, muitas vezes, o que eu acho que faz sentido para a indústria de fabricante de máquinas é você garantir que essas informações voltem para o fabricante de máquinas. Então, pedir, isso eu acho honesto, que o fabricante de máquina peça, ok, eu te dou os dados, mas compartilha comigo também, porque eu posso te ajudar a entregar uma máquina melhor da próxima vez. Então, eu consigo te ajudar com manutenção preventiva. Eu consigo te ajudar porque eu olho o comportamento da máquina e eu consigo voltar para o PID e falar assim, olha, esse módulo está dando muito problema. Vamos resolvê-lo na próxima versão da máquina? Então, isso eu acho honesto. Mas não querer englobar a camada toda de digitalização de A a Z. Isso eu não acho inteligente. Eu acho que foi esse o principal equívoco aí, vou dizer. Tá? Mas é estratégia também, eu não vou julgar estratégia, acho que pode ter outras coisas por trás que eu não entendo. Você falou, né, quando a gente conversou, eu queria falar sobre os 9 erros da indústria de embalagem ao digitalizar seus processos. Uhum. Quais seriam esses? Vamos lá, vamos ver se eu consigo passar por todos. A gente escolheu 9, né? Então e da próxima live talvez a gente faça dos 9 acertos, mas vamos conversar um pouquinho
Dos 9 primeiros, vamos dizer. 9 primeiros. Então, um que a gente fala bastante é que o processo de digitalização começa de cima para baixo, né? Então, top-down. Isso acontecia muito na venda de RPs, né? Em que você criava um sistema de dados, de coleta de dados, que vinha do processo de vendas de software. Antigamente, como que acontecia a venda de software? Projetos de RP são projetos milionários, que duram anos para se implantar, né? E que é o principal software da indústria ainda. É como que a indústria, a digitalização de toda a indústria começa pelo RP, né? O RP é a camada que tem uma cobertura muito grande. E como que isso acontecia dentro da indústria? Reunião com o CEO o RP, né, o dono, o cara do RP, o vendedor do RP, com o CEO. E ele falava assim, ok, senhor CEO, o que o senhor gostaria de ver? Que relatório o senhor gostaria de ver? Ah, eu gostaria de ver esse relatório, gostaria de ver o relatório de produção diária, gostaria de ver... E daí, daquelas demandas de relatório, você desenhava um sistema e você fazia um breakdown que vinha para baixo, para todas as camadas da indústria, e principalmente para o operador, que ele só tinha coisa a preencher. Tá, mas por que eu tenho que preencher isso aqui? Não, porque a gente tem que gerar o relatório lá para o CEO que pagou caro por esse sistema. E ele perguntava, tá, mas o que eu recebo? O que eu ganho com isso? Não, você ganha seu salário, é isso aí. Está sendo pago para isso. Ah, mas me ajuda também. Não estou aqui para te ajudar, estou aqui para... Então, a gente acredita num desenvolvimento de sistema muito mais de pirâmide invertida, em que você ajuda, acima de tudo, o operador e o pessoal da linha de frente. Quando eu falo operador, é o pessoal, operador, supervisor, mas o pessoal na linha de frente, na execução. Você entrega dados, entrega informação, entrega digitalização para ajudar essas pessoas acima de tudo. Porque daí você garante a confiabilidade dos dados para todas as camadas. Porque depois de integrar essa informação para gerar relatórios, é muito mais fácil do que vir num processo top-down e depois tentar juntar os cacos para gerar informação confiável, né? Então, a gente fala bastante que digitalização sem engajamento, ela sempre é um fracasso, porque ela não tem confiabilidade nos dados. As pessoas digitam qualquer coisa, porque não ajuda elas digito aqui. Então, esse é o primeiro. Ter uma mentalidade, o CEO faz, depois a gente quebra. Não, ajuda primeiro as camadas... A operação em si, né? E entrega valor para eles. E depois o valor para cima ele vai acontecer. E é mais fácil de entregar quando você resolveu a camada de operação, é mais fácil de entregar valor para cima. Number one falou, e agora tem mais 8. Lascou-se. Isso aí. A segunda, começar com dados, né? A digitalização, a gente tem esse monte de dados aqui, o que dá para fazer com isso aqui? O que dá para fazer com isso aqui? Tem esse monte de dado aqui, vê aí o que dá para tirar disso aqui. Que acontece bastante, a gente já coleta esse monte de informação aqui. Não, quais são as perguntas que você quer responder? Perguntas de negócio. Perguntas de negócio que a gente corre atrás dos dados para respondê-las. E não o inverso, né? Porque senão vira um processo de correr atrás do próprio rabo e vira um processo sem clareza alguma, né? Em que a digitalização... ela é meio, ela não é fim, ela não pode ser fim, né? Ela é meio, ela está lá para dar suporte a um objetivo de negócio, de ser uma empresa mais eficiente, de ser uma empresa mais sustentável, de ser uma empresa que gera menos refúgio, de ser uma empresa que reage mais rápido a pedidos, que diminui o lead time. Então, as perguntas têm que estar muito claras no processo de digitalização e não... então, começar por dados é um erro bastante comum. Legal. Não cuidar da usabilidade. Tipicamente na indústria, sistemas são criados, e principalmente nesse caso que a gente mencionou anteriormente, por engenheiros muito inteligentes. Engenheiros são terríveis. Eu sou engenheiro, eu posso falar porque eu sou são super competentes, super capazes em get things done, né? Então eles conseguem realmente, mas raramente eles cuidam da usabilidade, em pensar, poxa, será que é fácil para a pessoa usar? Será que se é friendly? Amigável? Então, não cuidar da usabilidade dos sistemas que são desenvolvidos dentro da indústria é um problema bastante grande. E daí o que acontece? E a gente volta para aquele ponto da atenção que a gente falou antes, né? Então, aqui no celular, as pessoas já têm
uma usabilidade muito boa, porque os aplicativos de celular B2C são mais alto nível, porque eles têm quantidade de usuários imensa, e então gera uma tensão. As pessoas usam aplicativos super simples e intuitivos no dia a dia delas, quando chega na fábrica, aqueles botões quadrados, aquele negócio que precisa de 20 cliques para fazer uma coisa super simples. Então, e aí volta também naquele ponto que a gente mencionou antes, de engajamento. Se é difícil, as pessoas não querem usar. E se elas não querem usar, elas vão boicotar e a digitalização morre. Então, não cuidar da usabilidade, a gente sempre tem, isso é um pilar que a gente desenvolveu desde muito cedo na PKIoT, não precisa ser feio, pode ser bonito. Pode, né? Fica à vontade, né? Então, é isso aí. Eu Então, costumo dizer, viu, Cristiano, pode falar, que o feio e o bonito custa mesmo preço. Então, né, é que nem embalagem, você pode fazer, vai gastar o mesmo para fazer bem feito, né? É E isso. se ela for bem em peças, né? Enfim. É Pode isso. fazer bonito, então, né, joia? É isso. Number 4. Medir demais, que durante o processo de digitalização, geralmente se reúne numa sala e fala assim, a gente podia ter esse dado. Voltam os engenheiros também, né, na mesa e falam, isso aqui seria interessante também, a gente poderia medir aquilo lá, a gente poderia medir isso aqui. Mas, e aí cria aqueles dashboards que ninguém consegue enxergar o que é importante, o que realmente importa, né? Então, ter uma ideia, ter uma cabeça de Pareto o tempo inteiro no processo de digitalização é super importante. E aí volta a questão também ele anda junto com a usabilidade, né? No processo de desenvolvimento de digitalização da indústria, você ter o que é o 20% de informação que eu preciso que gera 80% do impacto. Eu sei que é legal medir aquela 13ª coisa, mas cada coisa que eu coloco a mais num dashboard, num relatório, né, numa coleta de informação, ele disputa atenção com as demais. Então, você não está só adicionando, você está reduzindo das coisas importantes. Então, essa relação de medir demais, achar que tudo tem que ser um painel de avião, é um problema. E o curioso é que isso anda junto. A gente fez uma pesquisa com fabricantes de embalagem no mundo inteiro e, poxa, só 26% conseguia identificar gargalos de produção. Só 17% não sabia se a tendência de produção, de produtividade era de melhor ou de pior. Só 1/3 conseguia acompanhar o OEE, que é a métrica principal. Era o mais básico, né? Isso. Então, a gente está falando de coisas cruciais para se rodar uma fábrica e que provavelmente essas empresas têm dashboard. A gente ajudou uma empresa na Espanha, por exemplo, que também, coletava tudo e mostrava, como que está a fábrica agora? Você vai bater sua meta do dia? Não sabe. Então, priorizar isso é muito, muito importante. Né? Então, medir demais é um erro bastante grande, bastante comum. Não ter champion e sponsor claros. Então, um patrocinador e um campeão do processo de digitalização claro. Sem isso, o processo não vai para frente. Então, muitas vezes o processo morre porque não tem uma pessoa dentro. Que seja o dono. Que seja o dono. E não adianta também ter um dono, ter alguém lutando, porque é um processo duro, por mais plug and play que seja uma solução. Precisa de alguém lá dentro lutando e aparando as arestas. Então, esse sozinho também não consegue. Precisa ter alguém da diretoria falando, não, vai em frente, te cubra as costas, né? Tá tudo certo, manda bala aí. Então, não ter isso é um erro bastante comum também. Number 6, querer integrar sistemas cedo demais. Então, isso também acontece. Poxa, seria legal a gente coletar dados de produção, porque daí a gente integra com o nosso ERP, daí já manda para o sistema de qualidade, daí puxa isso aqui de lá. E daí você chega num nível de complexidade muito alto que o nome do jogo em digitalização é reduzir o time to first value. Então, existe uma métrica que eu vou definir primeiro qual que é o meu primeiro valor que eu vou entregar nesse processo de digitalização, e eu tenho que correr para entregá-la o mais rápido possível, porque isso gera motivação para buscar o próximo valor e o próximo valor. Senão viram projetos infinitos que todo mundo se cansa e começa a boicotar, existe um cansaço geral e uma perda de crença que aquilo realmente vai acontecer. Então,
muita complexidade e integrações geralmente trazem complexidade. Colocar isso muito cedo na pauta, muitas vezes é contraproducente. Não ter uma arquitetura de longo prazo. A gente defende muito começar em pacotes pequenos a digitalização, né? Não tentar falar, agora eu vou fazer uma revolução e vou contratar a McKinsey e ela vai ficar aqui 3 anos e a gente vai digitalizar e vamos revolucionar a nossa fábrica, a gente acredita muito em começar por pacotes pequenos, tá? Só que começar por pacotes pequenos, sem uma visão clara de qual que é a arquitetura toda, do todo, também é um problema. Então, o problema maior começar por pacotes pequenos é bom, mas sabendo onde que isso tudo está levando, onde que isso está indo, né? Então, a arquitetura, ter uma ideia da arquitetura global, de onde os dados vão fluir, para onde que vão... não preciso implementar tudo de uma vez, mas ter uma ideia de arquitetura clara, de dados, principalmente, de quais dados, para onde vão esses dados, é super importante também. Faz sentido. Number 8, usar dados como chicote. Então, isso acontece bastante, principalmente no nível tático operacional. Poxa, o dado é só para dizer, tá, por que não bateu a meta? Por que não... E o curioso é que o oposto não... Acho que está mudando essa cultura, já vejo várias empresas fazendo trabalhos legais, assim, nesse aspecto. Suzano, cliente nossa, poxa, tem várias celebrações, então a gente fala... muitas empresas lembram muito bem de usar como chicote, mas nunca lembram de usá-lo como celebração, né? Então, usar dados para celebração e bom, não né? como chicote motiva o processo a ganhar confiança. Poxa, eu não estou preenchendo provas contra mim, eu estou preenchendo algo que vai me ajudar a fazer meu trabalho melhor e que quando der certo, quando der errado, a empresa está junto comigo, me dá segurança psicológica, me dá segurança de que está todo mundo junto, vamos melhorar, e quando está bem, vamos celebrar. Então, isso coloca as coisas num ciclo positivo aí que ajuda bastante também. Muito bom. Então, e isso cria a gente sempre acredita bastante em accountability e ownership, né? Então, poxa, dá cada vez mais autonomia para as pontas. Cada mais autonomia para quem está na linha de frente, que tem muito mais conhecimento da informação, da situação real das coisas. Então, a digitalização, ela entrega isso, né? Ela democratiza a informação, porque antes, quando eram só relatórios naquele primeiro cenário que a gente colocou, né, do CEO pegando um relatório ou do diretor, do gerente, depois ele tinha que processar aquilo, ver o que era importante e devolver para a ponta. Esse processo era... Então, você já consegue entregar essa informação mais mastigada na ponta, mas para isso você tem que ter uma cultura positiva de uso de dados, né? Legal. E por último, acreditar que tudo isso é um projeto. Eu digitalizei ou não digitalizei. Ele não é um destino, ele é uma jornada, né? Então, a digitalização não é algo que isso gera certa ansiedade, né? E é normal de falar assim, eu estou digitalizado ou não estou digitalizado. No plano pessoal aí é quase como iluminação, né? Eu estou iluminado ou não estou? Não, se você acha que você está iluminado, porque provavelmente não está. Então, a digitalização é sempre um processo, e a gente vê com a velocidade que as coisas vêm, a gente recebeu uma enxurrada de ChatGPT aí nos últimos tempos, e vê como cada vez, e a gente que está nesse meio, né, a gente que trabalha só com isso, se surpreende, né, muitas vezes com a velocidade das coisas, né? Então, entender que é uma jornada, entender que o valor vai ser capturado ao longo dessa jornada, que não é agora, ok, terminamos a digitalização. Não, digitalização é uma jornada. Legal. Cristiano, e quais são as principais dicas, né? E a importância de evitar esses erros no processo de digitalização? Acho que de qualquer indústria, se você achar que tem que ser específico da embalagem, né? Mas eu acho que dica mesmo, assim, o que é importante, né, para ter sucesso ou para evitar esses erros. Eu acredito que é importante você saber onde que você está em relação a outros, em relação a, então, ter uma ideia de em que estágio você está.
a gente ajuda muitas indústrias, por exemplo, a fazer um maturity assessment, né? A gente faz O quê? uma análise de maturidade de digitalização. Para dizer, olha, você está aqui para... Então, o mapeamento dos gaps é muito importante. Então, isso aliado com uma estratégia de digitalização é o que vai dar o mapa do tesouro. Começar a digitalizar porque eu acho que aquilo é importante pode ser muito precoce. Então, ter um mapa da jornada ajuda muito, né? Então, isso é uma dica que a gente dá de não começar porque eu li num blog post, porque eu assisti um vídeo, e daí começa por aqui, não, vou digitalizar. Dito isso, eu acredito que olhar bastante para a fábrica, então, empresas produtivas, olhar bastante para a digitalização da fábrica, que muitas vezes é visto como o patinho feio da organização, que não tem recursos para digitalização, mas é muitas vezes onde está o grande potencial de redução de custos e de aumento de eficiência, né? A gente teve o Maurício Coelho com a gente num evento da CEPAC, e ele trouxe exatamente esse caso. Ele falou assim, poxa, eu vejo tanto CEO de empresa relativamente grande, reduzindo custos, fazendo uma ação muito grande de redução de custos. Corta o cafezinho, corta tal coisa, viagem, vamos viajar menos, vamos viajar. Agora, o time de venda só viaja 2 vezes por mês. Enquanto o pote de ouro está na fábrica. 1% de melhoria de eficiência na fábrica paga o cafezinho e viagem um ano inteiro, sabe? Então, olhar bastante para a fábrica é algo que eu e claro, sou totalmente enviesado disso, é do mundo que eu venho, mas eu vejo que ainda tem tanta oportunidade de digitalização na fábrica e ganho de produtividade ali, que é um lugar onde eu olharia. Mas sempre tendo o mapa do tesouro antes. Onde que estão meus gaps? O que dá para fazer? E fazer um assessment, olhar onde é que está, ter um diagnóstico da situação sempre ajuda. A mesma coisa que no médico. Estou com dor de ouvido, poxa, deixa eu ir no médico, que ele vai me examinar, vai me dizer o que é. Senão a gente fica só trabalhando nos sintomas. Né? Cristiano, você comentou que um dos erros ou problemas é começar a digitalização cedo demais. Qual é o timing correto, Cristiano? Não é a digitalização cedo demais, né, Assunta? O problema é a integração dos dados, né? A integração dos dados cedo demais, né? Então, a digitalização eu não vejo como cedo demais. O problema é adicionar complexidade cedo demais. Então, é a mesma coisa que sair... eu vi que é bom correr. Correr faz bem para a saúde. Ok, então já me inscrevi na Maratona do Rio, na outra maratona do Vale da Morte e Nova York. Não, correr é importante e o melhor momento para começar a correr é hoje ou amanhã, né? Mas não queira colocar coisa demais no prato antes de entender qual que é a tua jornada. Então, a dica foi muito mais vinculada à integração das coisas. De sistemas e adicionar muita complexidade, porque a integração gera nós, né? Gera nós de dados. E cada vez que você coloca um nó, você multiplica a complexidade, você adiciona complexidade exponencialmente, né, ao problema. Então, foi mais nesse aspecto. Você, não sei se pode citar alguns exemplos de indústria de embalagens que vocês ajudaram nessa jornada de digitalização? Temos alguns cases de que a gente se orgulha e os que a gente pode falar, que nos permitem divulgar. A CEPAC é um case muito legal, que a gente ajudou a digitalizar. Eles já tinham uma cultura de dados bastante interessante, então isso ajudou bastante. Né? A gente tem Neopak na Suíça, que também é um fabricante... e isso nos dá bastante orgulho, sabe, de ser uma empresa brasileira, que ajuda na Suíça a digitalização já há anos e que a fábrica roda, só sabe o que está acontecendo porque a gente está lá dentro, então trouxe visibilidade e já tinha... São empresas com processos muito bem estabelecidos, mas que essa camada de digitalização conseguiu ajudar bastante, né? Então,
Monte Belo, que é uma indústria grande no Canadá, a gente está com 5 plantas deles, então toda a digitalização das plantas. Mas daí não é de embalagem essa Monte Belo. De embalagem também, sim. Uhum. Bis Pharma, aqui no Brasil também, é um cliente que a gente se orgulha bastante. Então temos alguns aí, temos clientes em Singapura, Portugal e vários lugares aí espalhados. Nos orgulhamos de cada um deles. É o que eu tenho que falar também, né? Mas, tem uma pergunta aqui no chat, não sei se você prefere responder agora, ou se você prefere que a gente termine, porque ainda tem a gente queria conversar um pouquinho sobre inteligência artificial. E o Mauro Freitas fez uma pergunta sobre quais as etapas e tempo para a implantação de um processo de digitalização exitoso. Isso, Mauro, obrigado aí pela pergunta. Isso depende muito da definição dessa digitalização, né? Então, isso vem muito daquele assessment que eu mencionei antes, né? Porque muitas vezes o que dá para fazer é muito do que dá para fazer, né? E do estágio que se está aí, o tempo vai depender muito do que é a digitalização. Se a gente falar de digitalização de fábrica, então, eu tenho um processo produtivo, não tenho dados em tempo real, quero começar a ver minha linha em tempo real, saber como que eu estou produzindo, saber quanto que falta para acabar aquela OP. Então, isso é questão de semanas, tá? Então, isso é simples, isso não tem... claro que é um processo de evolução, né? Mas, segundo nossa experiência, em questão de semanas, a gente já consegue ter os primeiros dados fluindo e eu abrindo um sistema em que eu falo, ok, sei como que eu estou indo agora, sei como que eu fui ontem, consigo gerar relatórios de turno 1 minuto depois do turno acabar. Então, isso é rápido, assim. Agora, se a gente falar, eu quero uma digitalização, por exemplo, a gente já teve processo de digitalização em que a gente digitaliza a parte de invoice, de leitura de invoices de uma fábrica. Então, eles recebem invoice de fornecedores e tudo mais, o nota fiscal, e antes tinham que digitar tudo isso no RP para subir em contas a pagar. A gente criou um sistema que digitaliza essas invoices, já entrega as informações validadas dentro do RP. Aí é um projeto, né? Aí é um projeto que demora mais, aí tem que definir escopo. Então, depende muito do escopo de trabalho. Se é uma implantação de uma ferramenta de dados em tempo real, pode acontecer em semanas. Mas, como eu disse, é uma jornada, né? Depende do tamanho da jornada que a gente define, que a gente quer fazer. Legal. Bom, mudando um pouquinho, né? Quer dizer, de digitalização para a questão de inteligência artificial, no seu entendimento, Cristiano, como a inteligência artificial pode ou irá revolucionar a indústria de embalagens? Um tema que a gente discute bastante também, então eu vou falar um pouquinho de duas coisas aí que a gente acredita que já são aplicáveis agora, tá? Uma delas, a primeira é para simplificar a base de conhecimento dentro da indústria em geral. A gente falou muito da rotatividade, dificuldade de conseguir mão de obra na indústria, né? Então, hoje, com o ChatGPT, que todo mundo já ouviu falar, alguns já estão até não aguento mais falar de ChatGPT, mas é que foi uma revolução muito grande, foi assustadora, assim, a primeira vez que quem já usou sabe como é incrível a quantidade a qualidade da informação que a gente consegue de lá. Então, é plugar essas soluções como o ChatGPT numa base de conhecimento interna. Uma aplicação que a gente já desenvolveu para um cliente, que poxa, eu tenho um ERP gigante, são 3.000 páginas de instruções de como cadastrar um item, de como gerar um relatório, de sistemas legados, muitas vezes, e que tem tudo lá descrito, a documentação existe, só que ninguém vai procurar em 3.000 páginas, ninguém vai usar isso. Então, o que a gente está desenvolvendo? Está desenvolvendo com inteligência artificial plugada numa base de conhecimento que já existe, para você começar a fazer perguntas em linguagem natural para essa base de conhecimento, em falar assim, como que eu cadastro um item novo no meu ERP?
e ele responde, não buscando na base de conhecimento dele, que seria a internet, mas com a base de conhecimento do teu conteúdo que você subiu ou que você ligou por API à base de conhecimento. Então, imagina isso plugado em instruções de operação de máquinas, né? Em que você tem... Várias empresas têm processos muito bem documentados. Quem já passou por um processo de implantação de ISO e tudo mais, já tem muita documentação de como as coisas têm que acontecer. Então, agora imagina um ChatGPT plugado nessa base de conhecimento que já foi criada, mas que pouca gente usa, está lá para auditoria. Você passa a ter aquilo num uso fácil, né? Você passa a ter o Google da base de conhecimento da empresa. Então, isso é um uso bastante legal. O outro uso é a revolução total das interfaces. Então, a gente fala muito sobre dados, né? E que, eu quero um dado diferente, eu vou gerar um relatório diferente, vou gerar um dashboard diferente, daí passa a desenhar isso a gente passa por isso, né? Vou ter que gerar o gráfico da produção nos últimos anos, daí eu vou buscar o relatório, que tabela. Você já consegue plugar o ChatGPT na sua base de dados e fazer pergunta para os dados, perguntas em linguagem natural também, de dizer... imagina como se fosse um chatbot plugado à sua base de dados históricos de produção, e você pergunta, qual foi o dia em que eu mais produzi na linha 2? Em texto, ou em voz, hoje, né, você consegue transformar o voice to text aí, e ele te responde, segundo os dados coletados de tanto, o dia que você mais produziu foi... ok, me diga quais foram as OPs que foram produzidas nesse dia. Ele te responde. Então, imagina aquele gerente de produção que tem memória infinita, aquele gerente de produção que você chega ou plugado, eu estou falando de produção, mas pode ser plugado na base de conhecimento de faturamento. Qual foi o dia que a gente mais faturou? Né? O que a gente produziu nesse dia? Qual foi o preço médio que a gente cobrou para o cliente XPTO? Qual foi? Então, você ter a revolução das interfaces, em que você muda de uma interface de botões para uma interface conversacional, e que não precisa ser escrita com ser isso, então aquilo. Ele tem um conhecimento já, então isso já é possível hoje. Eu acho que esses dois casos aí ilustram bastante o que a gente tem pela frente de conhecimento, fora todo o resto. Eu tenho que fazer uma apresentação, poxa, eu consigo, então no nosso dia a dia eu ganho de produtividade, mas isso eu não vou explorar tanto, porque acho que isso, o Instagram e o LinkedIn já estão fazendo esse trabalho pela gente aí, acho que é essa parte. Muito bom. E aí, Cristiano, quais são as oportunidades, né, que você enxerga de crescimento e de inovação na produção de embalagens com inteligência artificial? Eu acredito que é um pouco disso que a gente discutiu há pouco. Eu acho que é o ganho de produtividade, as pessoas poderem liberar tempo para fazer coisas mais interessantes, mais inteligentes. Então, a gente vê que na análise de informação, no pensamento estratégico da empresa, e a gente acredita muito em pulverizar esse conhecimento e decisões estratégicas cada vez mais para a ponta, as pessoas terem cada vez mais autonomia. Eu acredito que é aí que está o principal ganho, porque a gente vê que o maior tempo hoje ainda, porque não existe nada disso que a gente está falando sem dados confiáveis, sem dados bem organizados, para a gente conseguir... Então, o começo de tudo é dados e informação bem organizada, porque sem isso a gente não tem ChatGPT, não tem... Então, tendo esses dados, até hoje o principal gasto de tempo era organizando os dados para conseguir tomar decisões. Então, o legal dessa revolução é que essa parte de organizar dados, de procurar, isso já tem um assistente super poderoso que consegue fazer isso pela gente. Então, acho que essa é o grande ganho de produtividade, de conseguir... E a gente vai ter que focar em ser melhores perguntadores. Né? Esse é um dos grandes trabalhos do que está por vir aí. Eu me pergunto muito, tá? E acho que todo mundo que tem filhos se pergunta, o que eu ensino para minha filha, né? Do jeito que está indo rápido.
Acho que isso é um pouco do que a gente precisa ser com essa revolução do IA, sermos bons, conseguimos fazer boas perguntas, né? Porque quem consegue ir lá buscar e responder, isso vai estar bem resolvido. Já está razoavelmente bem resolvido agora, mas vai ser muito rápido e então acredito que essa é a revolução que a gente não consegue medir agora. Mas eu diria base de conhecimento, organizar bases de conhecimento, facilitar com que as pessoas façam melhor o seu trabalho, desde que saibam fazer boas perguntas e que tenham um pensamento estratégico. Tem algum case da Paquioti já de IA aqui no Brasil? Sim, esse de base de conhecimento a gente já implantou para um cliente, então de plugar num sistema de RP, em que a gente consegue ter essa base já conversacional. A gente implantou, já estão usando numa primeira célula da empresa e a gente já está colocando isso em marcha. Então, mas é só o começo, isso está vindo muito rápido e acredito que isso vai vir como uma avalanche. Eu estou só preocupada agora com o time, né? Porque eu estou adorando aprender e conversar sobre isso contigo. Acho que o pessoal também está. Cristiano, uma última pergunta. Qual o nível de maturidade da inteligência artificial hoje na indústria brasileira de embalagens? É baixo, é tudo muito novo, Assunta, é tudo muito novo. Eu acho que acho que a indústria o que eu vejo é que a indústria de processos contínuos, essa já está bastante avançada, porque ela é muito mais automatizada, válvulas que medem, aí é o processo de automação, a inteligência artificial é o nível de automação. A indústria de processo discreto, que é o que a gente encontra muito, que a gente encontra muito, ela ainda depende muito do operador. Então, eu vejo muito a inteligência artificial como empoderando o operador. Eu não acredito naquela visão que a gente tinha de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de os robôs. Claro que vamos ter cada vez mais robô, mas eu não consigo enxergar a indústria sem o operador. Então, nos próximos 20 anos, os operadores vão estar lá nos próximos 20 anos. Eu não vejo a menor possibilidade de não tê-los. Então, o que eu vejo é que a indústria precisa empoderar o operador com ferramentas de inteligência artificial. Para mim é esse. E eu acho que isso aí está muito no começo. Está muito no começo. E não é só no Brasil. Isso é um negócio que eu vejo que é bem interessante, né? Porque a gente sempre fala, porque o Brasil está super atrasado. Poxa, eu acho que não tem nacionalidade a competência em digitalização, sabe? Não tem nacionalidade. Ela tem muito mais a ver com... Porque está acessível para todo mundo. Não é algo que, mas esse equipamento só tem lá nos Estados Unidos, esse equipamento só tem na Alemanha. A digitalização em si está acessível para o mundo inteiro, porque é muito em base de conhecimento. E eu vejo que a maior correlação que tem entre uma indústria bem digitalizada e a variável que mais tem correlação com isso é a cabeça do CEO. Só isso. Só isso. Das empresas mais incríveis com quem eu já conversei, eles faziam embalagem para banana no Equador. Você fala assim, nossa, mas isso digitalizado, eles tinham incrível, assim, porque o CEO era maluco por aquilo e tinha um time de 15 desenvolvedores, indústria gigante, a indústria da banana no Equador é gigante, eles faziam... E tinha um time de 15 trabalhando só para aquilo e fazendo coisas de nível absurdo, que na Alemanha não tem, Então, isso é outra coisa que eu queria dizer, que não... Eu entendo a pergunta, como que está no Brasil? Acho que não está muito diferente Acho que algumas indústrias onde a mão de obra ainda é muito barata, que não é o caso do Brasil, sofram um pouco mais, atrasam um pouco mais, porque ele sempre faz a conta, mas para isso ele compara, né, o custo da digitalização com eu pago tantas pessoas. Ainda tem muito disso em alguns países onde a mão de obra é muito, muito barata, que não é o caso do Brasil. Mas fora isso, acho que no Brasil está descendo. Sim. Legal. A gente estourou o tempo, tá? Espero que não cortem a gente. Falo muito. Não, eu estou achando fantástico. Queria agradecer, Cristiano, não sei se você quer fazer alguma menção de fechamento, eu gostaria
de convidar, né? A gente vai ter nesse nosso curso completo de embalagem desse mês, ou seja, o nosso completo do ano, que a gente só faz um completo por ano, aberto, né? Então, a gente quis trazer esse tema com você, né, para o curso, e é uma oportunidade incrível de quem quiser saber mais, a gente daí vai poder, no curso, falar mais, né? Então, o curso já está com as inscrições, a gente vai ter uma outra coisa nesse... Aqui a gente tem uma busca incansável por fazer melhor, né? Por entregar algo que tenha mais valor para a pessoa que vai participar dos cursos. E nesse curso vai ter 3, 4 visitas possíveis na fábrica, né? Então, já é algo muito, muito legal. Inclusive, uma delas vai ser a Bispharma. Eu nem sabia que vocês tinham feito projetos lá. Então, uma das visitas possíveis vai ser lá. Então, quem quiser divulgar e quem quiser se inscrever, está aberto. Vamos começar dia 19, então até lá pelo dia 17 ainda pode se inscrever, né? Esse é o convite. Cristiano, muito obrigada. Se você quiser falar uma última... Queria agradecer mais uma vez, Assunta e time aí do Instituto. Me coloco à disposição também, se vocês tiverem qualquer desafio de digitalização, quiserem bater papo. A gente está passando o vosso site aqui no... Isso. O melhor jeito de falar comigo, LinkedIn, então Cristiano PKIoT, provavelmente vocês já me encontram facilmente, me mandem uma mensagem no próprio LinkedIn, vai ser um prazer, a gente está aqui para ajudar e para fazer parte desse movimento, né? Nós somos um player, e a gente acredita que tem bastante coisa para fazer ainda, então contem com a gente. Obrigado, Assunta, espero ter conseguido contribuir para os desafios aí. Com certeza. Obrigada para a audiência. Obrigado a todo mundo aí. A gente fica em contato, gente. Valeu, obrigada. Obrigado. Tchau, tchau.